Boa noite. Meu nome é Andréa. Eu hoje estou com a Tati aqui, somos a Segunda Preta. Estamos hoje nesse bate-papo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Sejam todas bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui. É muito bacana quando a gente recebe todo o espetáculo, cena que vem, é sempre uma surpresa, por mais que às vezes a gente tenha um pouco de noção, né, porque leu a sinopse, tudo, mas é sempre uma surpresa o que a gente vai ver. A gente não tem uma prévia. Então, e é bom quando é uma surpresa boa, quando... Ai, é bom. Então, obrigada por terem vindo para cá, por terem deixado a gente partilhar desse trabalho, assim, que é bem importante, mas não essa era a palavra que eu queria usar, não. Mas até eu lembrar uma outra. E o que eu fiquei pensando, quando eu cheguei mais cedo e tal, né, já fiquei dando uma sondada, aquelas infiltradas, mas eu sou do teatro, então eu acabo, né, observando todas essas questões teatrais, e eu já estava o cenário montado, já estava tudo, isso foi me chamando a atenção quando eu cheguei, e aí ver essa construção, o público pertinho, particularmente, é um método que eu gosto, é um tipo de teatro que me atrai, e ver essa construção, e aí o que eu queria perguntar e trazer é porque você faz algumas coisas que eu acho incríveis, e a forma como você faz é muito bom de ver, é sutil, você traz a improvisação, e você traz a improvisação em si já é um risco, e você se coloca num outro risco ao trazer o público, porque já não bastante, você joga com o público o tempo todo, e aí você traz o público para a cena num risco ainda maior, e aí isso aqui é bom ver, você faz isso de uma forma orgânica. E aí eu queria saber um pouco dessa, não sei, da sua preparação para isso, porque aí eu fui ver a ficha até, falei, deixa eu ver como é que surgiu tudo. E aí você assina a direção, você assina, né, é um trabalho coletivo, mas eu queria entender como é que se deu isso, esse processo. E quando você joga com esse risco, se vocês já apresentaram em outros lugares, e como que é, porque você escolhe figuras pontuais. Eu não sei se foi essa sensação que eu tive aqui, mas você escolhe arquétipos assim. E como que é? Se em outros lugares você usa esse risco de uma forma maior, ou se aqui, talvez, num território mais nosso, mais seguro, como que se dá isso? Mais uma vez, parabenizar, porque eu achei... É bom ver teatro, né, gente? Eu queria, para não alongar muito, essas perguntas. Boa noite. Caramba, obrigada. Obrigada mesmo. Esse espetáculo ele faz parte de um projeto que se chama Manifesto da Bicha Preta. E é um projeto de infiltração. A gente começou esse projeto onde eu moro, lá no Capão Redondo, com a ideia de ocupação mesmo. A gente passou 3 meses de imersão, produzindo lá em casa, para poder também criar vínculo com a comunidade, de modo que a comunidade também começasse a reconhecer os nossos corpos como pertencentes daquele lugar, né? Nesse projeto, nós somos em 3 pessoas trans. Eu, que sou transgênero, não binária, a Terra e a Lua. Nós somos um eclipse. Que são 2 travestis. E muito do processo foi acompanhando essa ideia de ocupação, de corpo político. E isso foi virando bandeiras para que a gente pudesse pensar algum tipo de produção para a cena ou para o outro projeto que a gente também tem nesse trabalho, que é um curta-metragem, que é dirigido pela Carol, que está ali. A gente
correu muito risco, inclusive, porque quando a dramaturgia ficou pronta, faltava 2 meses para a estreia. Então, a gente precisava subir todas essas cenas em 2 meses. Como eu estava na cena, eu não ia dar conta de fazer muita coisa, assim, de organizar melhor isso. Então, eu ia propondo coisas e eu convidei um amigo nosso, que é o William Simplício, para fazer um trabalho de orientação, de... Nossa, fugiu a palavra. De provocação cênica. E aí muito desse lugar assim de troca com o público veio dele, porque eu sou uma pessoa muito dramática já na vida. Na cena eu quero ser 3 vezes mais dramática e quero chorar, quero rolar. Se me dessem um papel para eu interpretar a Maria do Bairro, eu faria com excelência, assim. É uma coisa que eu gosto. Mas ele propunha muito essa ideia de tirar a responsabilidade de mim, de algumas coisas, porque a pauta e as coisas que a gente estava propondo tinha mais a ver com o que isso toca em você do que em mim. Por isso a ideia de receber vocês na minha casa, né? Eu tenho coisas a dizer, mas quem precisa refletir sobre isso não é só eu. E foi caminhando por esse lugar. Eu lembro que essa cena, que eu convido alguém para contar essa história de amor junto comigo, ela era muito diferente. Quando a gente começou, era uma cena muito gritada, e eu gritava no ouvido da pessoa. Microfone. Eu gritava no ouvido da pessoa, e... Porque o texto ele veio de algumas experiências, de algumas outras bichas pretas, de lá, de onde a gente mora. E eu trago isso, né? Essa coisa de por que a gente não consegue lidar com o silêncio do outro. E aí, a gente começa a gritar para romper o silêncio da outra pessoa e não sabe lidar com o silêncio. E aí ele trouxe essa chave, assim, de não é, você precisa ouvir, você não precisa falar. Quem tem que falar é ele, então deixa ele falar. Não tem uma pré-seleção de um arquétipo específico de pessoas que eu gostaria de convidar para estar aqui no meio. Às vezes, vem alguma provocação mesmo, a gente se sente, de alguma maneira, interferida por um olhar, por algum tipo de inquietação, e aí a gente fala, não, essa pessoa tem que vir aqui e produzir alguma coisa também, né, junto comigo. Vai que sai alguma coisa interessante e a gente vai para um outro lugar, para além do que a gente já está propondo. Mas, no geral, não é uma coisa pensada, algum tipo de estereótipo ou arquétipo de pessoa. É isso. Respondeu? Obrigada. Então, só obrigada por essa cena linda e tão significativa hoje. Assim. Hoje, no dia seguinte ao que aconteceu ontem. E é muito significativo a primeira cena da 6ª temporada da Segunda Preta ser com uma bicha preta, ou uma não binária preta. Está escrito bicha preta, mas, né, você falou aqui que é não binária. Somos corpos abjetos, né? Corpos não desejados, corpos matáveis, num país em que coloca o gesto de matar no centro, com quase metade da população legitimando esse gesto. Seu corpo-alvo aqui, dizendo que está viva e que vai permanecer viva, que quer permanecer viva, em oposição a essa violência que é física, obviamente, mas é brutalmente uma violência simbólica legitimada por metade da população brasileira que vota. É assustador. Eu tenho mais comentários do que perguntas, e justamente por causa desse momento que a gente está vivendo, que é tão difícil, tão triste, tão angustiante, né? O que você fez aqui para a gente tem muito... A gente ficou brigando, e aí, a primeira vez da senhora no rolê, né? Então, eu vou colocar uma coisa... É porque a gente vem debatendo há algumas temporadas uma coisa que a Leda Maria Martins colocou para a gente, uma das homenageadas nossas, que é a tirania da subjetividade. E aí,
Isso deu vários equívocos assim, de interpretação e várias brigas, e uma questão e a gente vem se debatendo com isso, nos textos, nos debates e tal, que é esse lugar do excesso da primeira pessoa, ou excesso de uma primeira pessoa, seja no singular, seja no plural, que fala de si, mas que fala de si numa literalidade e não como o que a própria Leda diz, um eu fingido para a cena, ou um eu na linguagem. Isso, a priori, é um problema no sentido da estética. É um problema se a gente ficar no essencialismo da linguagem. Mas, se a gente pegar um momento como o que a gente está vivendo, aí eu tenho dúvidas sobre esse corpo, literalmente, falar de si e estar dessa maneira na cena. Muito porque, aí eu vou trazer, desculpem as pessoas que sempre nos criticam por sermos excessivamente acadêmicas, mas eu vou trazer um autor que eu adoro, que é o Walter Benjamin, que vai dizer que o estado de exceção é a regra. O estado de exceção é a regra em que a gente vive. A gente tem que olhar para a história não como a história que nos contam, a história dos vencedores, que é a história que nos coloca como esse lugar de ficção. A história oficial nos ficcionaliza permanentemente, nos deixa como esse lugar que você faz isso de um jeito maravilhoso, dizendo de si e dizendo, eu sou uma construção. E você, na sua cena, você coloca esse processo de construção que vem desde lá da criança viada, que coloca a toalha na cabeça e veste a roupa da mãe, e permanentemente é confrontada com esse macho alfa, que nos mata permanentemente, e não só nos mata fisicamente, faz uma morte muito pior, que é matar essa ficção, que ele mesmo inventa. O tempo inteiro ele vai dizer, fala como homem. Aí, a própria linguagem serve como esse lugar. E aí, trazendo outra, né, gente? Eu fico só dropping names da Judith Butler, que ela fala da performatividade do gênero. O gênero é permanentemente atualizado na linguagem, portanto, a linguagem é em si opressora. Então, quando o macho alfa, ou quando uma sociedade legitima esse lugar alfa de dizer, seja homem, haja como um homem, está construindo uma única possibilidade de existência. E o seu tempo inteiro aqui está dizendo a resistência a essa violência na linguagem. Na literalidade da linguagem, entende? E aí, nesse sentido, é muito potente ser hoje. E você terminar com ele, não. Uma lágrima que rolou daqui e daqui. Duas, né? Uma de cada olho. É isso. Tem mais coisas para dizer, mas eu acho que a gente pode abrir para conversa, se você quiser comentar, porque eu acho que esse momento que a gente está com essa coisa entalada na garganta, você vem fazendo essa cena, me dá um certo alento também. Para a gente conseguir estar aqui. Por isso que nós estamos precisando ficar juntinhos. Acho que a gente pode abrir. Pode? Alguém quer comentar? Ele vai, Michele. Ai. Boa noite. Obrigada por esse momento. Eu queria assim, escutar um pouco de você sobre esse processo da memória da infância, assim, né? Porque a gente que é LGBT, isso é muito forte, né? A nossa infância ela é muito marcada por muitas questões. E para a gente que é artista, assim, eu já tive esse impulso também de querer falar da minha infância como mulher sapatão, porque eu era uma criança sapatão também. E eu queria que você falasse um pouco desse lugar, assim, como é que foi trazer essa memória também, né, a equipe também que você falou, a Lua e a Terra também LGBT, né, como é que isso, o real e também o ficcional, como é que vocês balancearam e equilibraram isso dentro da cena, nessa perspectiva da memória mesmo da criança viada, assim, que eu acho que cada vez mais a gente tem que comunicar, inclusive, com essas crianças, porque aqui tem muita gente LGBT e tal, e também que está dentro do, mesmo não sendo LGBT, está dentro do assunto, né, da pauta LGBT, mas, nossa, eu sinto que eu era uma criança abandonada, assim,
né? E eu acho que muitas LGBTs também tiveram essa sensação. Por isso que a gente quer falar dessa memória também, né? Dessa infância. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também do peso dessa masculinidade imposta sobre você. Né? Como é que foi isso também, da masculinidade? Que tipo de masculinidade chegou em você? Assim, né? Será que também foi a masculinidade para o homem negro ou uma masculinidade pensada do homem branco, tentando né, sendo imposta para você? Enfim, como é que isso reverbera essas questões também da masculinidade negra? Assim? Enfim, foi meio confusa, mas para você passar por esses assuntos, por favor. No projeto, a gente contava com essa equipe T, tinha uma equipe lésbica também, tem uma mana bissexual também, e tinha uma mana hétero, que era a nossa cota. A gente falou que tinha que ter uma cota hétero também, para poder trazer essa perspectiva também, né? Enquanto negritude, que a gente estava falando sobre a experiência de ser uma criança LGBT, mas também de pensar uma negritude numa perspectiva de sociedade. A gente fez 2 rodas de conversa, 2 encontros com as manas lá. A primeira, a gente pensou em falar sobre a infância LGBT e a gente foi parar em outro lugar. E a segunda, a gente queria falar sobre afetividade, e foi justamente o lugar que a gente chegou primeiro. Porque a gente entendia que a afetividade tinha a ver, principalmente, com amor romântico, né? E não tem nada a ver, assim. Dentre tantas coisas que a gente trocou ideia na primeira roda de conversa sobre a infância LGBT, os pontos que ficaram mais altos foi em relação à impossibilidade de construir afeto desde a infância, assim. De você não poder ter um amiguinho porque você é o amiguinho diferente. Então, você não pertence a algumas casas, você não frequenta essas casas, e aí você vira adolescente e você não pode ir na casa da sua amiga bicha porque o seu pai não gosta disso, ou porque ela mora do outro lado da cidade e você não tem dinheiro para poder atravessar a cidade para ver sua mana. A gente falou também um pouquinho sobre esse processo de adolescer, né, de se tornar adolescente, disso ser um momento em que a gente mais entra em pânico, assim, que você sai de uma infância completamente conturbada, que você está desassistida, que você está sem referencial do tipo de ser humano que você é, porque você não se enxerga em lugar nenhum. E aí, quando chega na adolescência, você começa a autonomamente procurar por algum tipo de referência, e a gente se debate com uma série de estereótipos que a gente fica mais assustada ainda e fala, mas se eu sou assim, a minha condição é viver pouquíssimo e morrer por alguma tragédia, sabe? Foi unânime na equipe essa sensação de que a gente teve uma infância doída num lugar de não conseguir se enxergar em lugar nenhum, porque, pelo menos das coisas que ficaram desse momento que a gente foi despejando coisa para fora, que também o processo foi um pouco de van, né? Para falar da gente, a gente precisa expulsar um pouco esses demônios, para trazer para cá o que realmente é interessante, né? Nem tudo precisa ser dito. Tem coisas que tá aqui, mas não. E ficou muito latente essa sensação de que, se houvesse um diálogo verdadeiro com as crianças em relação não só ao que os pais esperam da gente, mas também do que a gente vai encontrar no mundo, eu acho que seria muito mais fácil. Hoje a gente está aí vendo uma geração de crianças que bota a boca no trombone e fala, olha, estou nem aí para a sua opinião. E é isso. Poucas. E se você falar alguma coisa, eu tenho alguma outra coisa para te responder também, porque... E isso me alegra, porque eu não tive essa possibilidade, sabe? De ter essa autonomia. Isso é uma coisa que a Terra falava muito para a gente. A Terra teve uma experiência muito diferente, a família dela é muito conservadora. E aí ela sempre trazia a necessidade da gente pautar a infância de um lugar em que as crianças são completamente autônomas e elas produzem conhecimento e elas precisam ser respeitadas nesse lugar.
Então, também quando a gente se deparou com isso na dramaturgia, quando a Lua trouxe isso na dramaturgia, esse lugar da infância, mas falar de um lugar da infância em que, quando a gente se revisita, a gente vê que tudo aquilo que nossos pais falavam para as meninas fecharem as pernas, para os meninos pararem de desmunhecar e falar com a voz grossa, vira homem, tudo isso ainda é muito pouco para a quantidade de coisa maravilhosa que a gente é quando é criança, né? Tem uma coisa nesse texto, uma mini crônica que eu fiz, esse texto do Desde Pequena Ousada e tal. Tem um trecho que eu gosto muito de lembrar e de fazer, que é quando eu falo dessa coisa de furei a bola, matei a boneca, furei a bola, até o meu diário infantil. Porque parece que, ainda que a gente queira romper com essa ideia de você não pertence a esse universo, você pertence a outro universo. Aí a gente vem na contra-resposta e fala, não existe um universo para ninguém. Aí a gente estranha quando uma criança não escolhe nenhum nem outro e fala, não, eu quero um livro, por exemplo, sabe? Ou eu quero outra coisa, eu quero uma câmera fotográfica. E desse lugar, assim, me parece que a gente está sempre num processo de desconstrução de coisas para construir um outro lugar de padrão. E a gente está meio agora indo para esse lugar, para uma próxima coisa. Falar de perspectivas que não necessariamente tenha uma direção, um lado, uma binariedade, né? Isso talvez tenha a ver um pouco comigo, né? De estar trazendo essa ideia de provocar nesse lugar. Mas é porque isso é muito chato, assim. Eu tenho um sobrinho de 10 anos e uma vez ele falou para mim que eu não podia usar saia, sabe? E aí isso é muito difícil, porque é uma pessoa que eu amo pra caramba, uma pessoa que eu convivo. E como é que eu vou trocar essa ideia com ele? Eu vou ser direta e vou falar para ele como as coisas são e por que as coisas são assim? Ou eu vou pegar e ficar com raiva dele e achar que, enfim, que ele está super corrompido por uma ideia machista e não trocar essa ideia direto com ele? Sei lá. Não sei se eu respondi, mas as coisas caminharam assim por esse lugar, assim. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta dentro, assim, partindo do espaço que eu ocupo na sociedade mesmo, que é um corpo de uma mulher preta, né? Porque eu acho que a gente acaba se identificando em determinadas partes. Por quê? Porque a gente é um corpo fora do mercado afetivo e naturalizado no mercado do sexo, né? E a pergunta que eu quero fazer é como é vivenciar esse corpo negro em cena, né? E se te trouxe algum retorno consciente do opressor? Como é vivenciar esse corpo negro em cena, né? E se em algum momento que você vivenciou esse corpo negro dentro dessa peça que você traz, dessa cena que você traz, se houve algum retorno consciente do opressor? A gente fez uma pré-estreia no equipamento da prefeitura pertíssimo da minha casa. E aí tive a oportunidade de receber os vizinhos lá nesse dia. Uma coisa que aconteceu que fez o meu coração transbordar de felicidade foi ver o meu vizinho chorando quando a peça acabou. Eu já estava super emocionada também. E aí, quando eu vi ele ali com os olhos vermelhos, secando as lágrimas, me dá parabéns, todo bronco, né? Ele que é um vizinho que é uma referência enquanto uma figura masculina muito machista. Eu fiquei muito feliz, assim. Daquele dia para frente, a gente entendeu que, mais do que nunca, a gente precisava estar com esse trabalho na rua. Porque é isso, a gente precisa dialogar diretamente com essas pessoas. Às vezes, eu gostaria que fosse uma surpresa, que a gente colocasse na sinopse uma coisa totalmente diferente, quando chega aqui é uma bicha preta falando dela, sabe? Essa coisa de pensar a negritude em cena é muito difícil. Me parece que, pelo menos quando a gente está indo para alguma produção,
que a gente não faz parte, que a gente não está criando junto, que a gente só recebe, né, o papel e vai lá fazer, me parece que quando vem desses lugares, a gente não produz humanidade, a gente não produz um personagem, a gente produz um estereótipo mesmo. Eu acho um processo sadio a gente poder falar da gente. E a gente mesma poder construir essa fala, construir essa cena. É de uma importância que humaniza, principalmente, as nossas identidades enquanto pessoas negras e a diversidade de gêneros que a gente externaliza. Para a gente tem sido uma experiência sadia, né, Lena? Poder produzir e pensar a cena preta. Às vezes é complexo porque cai em alguns lugares e tipo, mas isso não é teatro, porque a linguagem diz que isso é dessa maneira, né? E aí a gente começa a se questionar se a gente já recebe o título de teatro negro, por que a gente não pode produzir os próprios mecanismos ou as próprias maneiras de criar uma cena, já que é o teatro negro que a gente está se propondo a fazer, já que colocam a gente tanto nesse lugar? É isso. Eu não sei se eu te respondi. Então, eu queria falar para você que eu tenho um filho de 10 anos. E ele é uma criança viada. E eu sou uma mulher lésbica, né? Então, desde o momento que ele foi entendido como uma criança viada, a culpa é minha, né? Lógico, né? Você é sapatão, seu filho vai ser uma criança viada, né? Isso é lógico. E aí, todo um processo para eu me entender nisso, para entender o que acontece com ele e para a gente enfrentar junto isso tudo. E se fala muito pouco sobre isso. A gente tem muito pouca informação de como a gente conversar com as crianças sobre isso, sejam elas crianças viadas ou sejam elas crianças que vão conviver com crianças viadas, porque elas sempre vão existir. E, na verdade, é muito mais um comentário assim de agradecimento e uma necessidade que a gente possa levar isso mesmo para as comunidades, sabe? Porque em toda comunidade tem criança viada. E, às vezes, uma falta de conhecimento mesmo e da informação chegar e de como a gente lidar com isso. Assim, para mim, é um grande desafio. O pai do meu filho é muito machista e assim é toda um diálogo que eu tento que seja pelo amor, mas tem que ser pelo amor enfrentando, né? Um amor de luta, um amor de enfrentamento. E eu só gostaria de agradecer. Assim, eu tenho aprendido muito. Assim, né? Eu estou há uma semana aqui em BH, eu sou de Recife. E a gente tem um movimento lá que chama Terça Negra, e que é um movimento de resistência mesmo, que já existe há mais de 20 anos. E eu só tenho a levar assim, experiências positivas. Assim, e eu me senti tão contemplada assim, com essa apresentação. Assim, eu gostaria muito que meu filho estivesse aqui, mas eu quero que ele tenha chance na vida de poder ver outras representações assim para ele se ver, porque eu acho que a gente precisa se ver. Hoje, a gente, enquanto mulher preta, por conta dos espaços de resistência, a gente já consegue se ver. E eu quero que ele, enquanto uma criança viada, que vai ser um adolescente viado, que vai ser um adulto viado, e o que mais ele quiser ser, que eu não sei, que ele consiga se sentir representado também. Então, assim, que essa experiência assim, sirva de exemplo. Assim, eu vou falar muito lá, e eu só gostaria de agradecer. E dizer assim da importância disso assim para mim assim pessoalmente e o quanto eu vou levar um diálogo assim ainda mais aberto com ele chegando lá. É isso. É tanta coisa assim, não sei direito formular o que é, mas eu estou partindo um pouco disso que a Tati falou no início, desse um dia depois, né? Tá tudo muito à flor da pele e eu fico pensando, você falou de cena preta, você falou que o teatro preto pode ser muita coisa e a gente tem feito, né, uma conversa aqui de que o teatro preto também pode ser realmente muita coisa, a gente tem muitas possibilidades.
E eu fico pensando, porque a Tati trouxe uma questão que parece é uma questão que a gente tem falado aqui na história da Segunda Preta, e eu fico pensando até que ponto assim a gente também não fica numa certa oposição entre forma e conteúdo, se forma também é conteúdo. E sim, a forma é conteúdo. E pensar na forma também tem a ver com a urgência do nosso tempo. De que maneira que a gente se comunica, de que maneira que a gente chega como experiência. Então, não é simplesmente a questão de que alguma coisa do conteúdo está no lugar de mais urgência do que uma discussão sobre a forma. Eu acho que o nosso problema é de linguagem também. O problema da política é de linguagem também, né? E eu fico pensando que você falasse um pouco sobre isso, sobre a dramaturgia, porque ela tem uma estrutura poética também, assim, isso é pensado. Mas queria também falar sobre essa questão dessa experiência do testemunho, de uma coisa que é partilhada, que tem a ver com uma certa subjetividade que foi colocada também, e de onde e como é que vocês pensam essa relação da forma, do conteúdo, se ela é uma questão principal, se ela é uma questão que, nesse momento do trabalho de vocês, isso é algo que, estrategicamente, é deixado de lado, ou se é uma coisa que mobiliza também o pensamento de vocês, assim. Porque a gente tem falado assim, os dramas se repetem, e eu não estou falando isso no sentido banal, não. Eu estou falando no sentido de que é algo, pelo menos para a gente aqui, no sentido de que a gente vê isso com frequência, porque isso é recorrente há anos, há séculos, né, de extermínio, né? A exceção é a regra. E para a gente aqui, para grande parte, quando se fala de fascismo, para a gente não é novidade. O Bolsonaro não está trazendo o fascismo. O fascismo é a nossa realidade. Então, como é que a gente fala sobre isso? Como é que a gente elabora isso? Porque algumas coisas, o Walter Benjamin, me desculpe também essa coisa, ele é necessário que a gente esqueça, mas não esquecer para apagar, é porque a gente precisa ter campo aberto para inventar. Então, eu queria que você tentasse falar a partir de algumas coisas, né, sobre essa experiência da forma, o conteúdo, o que mais você quiser falar. Na Basalto, especificamente, a gente parte da ideia de que o trabalho precisa ter uma comunicação direta com as pessoas. A gente não conseguiu ainda elaborar nenhum tipo de trabalho em que tivesse só a personagem ou a personagem com outra personagem. A gente é brechiana e a gente acredita nisso. Pensando nessa coisa de forma, né? Mas a gente discute muito pouco, eu diria. Não sei. Eu entendo que isso, na verdade, não é uma preocupação dos coletivos negros que eu acompanho também lá em São Paulo. Essa ideia de uma forma, ou formas, para nós, chega essa ideia de forma enquanto um tipo de... forma, sabe? A forma às vezes é um campo limitador para a criação, para a gente. Digo isso porque nós éramos, agora somos em 4. Nós éramos 5 jovens quando começamos, a gente tinha 16 anos de idade. E a forma não era, de fato, importante. A gente tinha coisas para dizer, e a gente ia dizer de qualquer forma. Mesmo que não tivesse limpeza, direção, a gente ia se juntar e ia dizer coisas que a gente queria dizer muito. Tanto é que a primeira coisa que a gente quis e foi trabalhar foi falar dessa nossa origem nordestina. A gente está todo mundo lá em São Paulo e não tinha uma de nós 5 que não tivesse um parente nordestino. E não é que isso é assustador, mas isso é uma coisa, é significativo. Então, quando a gente começou a produzir isso, não era importante entender se isso era brechiano, se isso era dramático, se a gente tinha a possibilidade de encontrar em algum texto grego algo que fosse dialogar diretamente com a ideia do que a gente está falando dessa coisa da migração. Talvez até tivesse. Mas, para a gente, tem uma importância muito grande de construir um repertório que a gente possa falar dentro da perspectiva que a gente vive, principalmente.
O segundo trabalho que a gente fez, a gente foi pesquisar figuras do nosso bairro, dos nossos bairros, que a gente mora um pouquinho distante uma da outra, que tivessem uma importância muito grande para a construção daquele lugar ser justamente daquele jeito. Assim. E a gente se assustou porque essas pessoas têm uma história muito bonita de construção, edificação desses lugares, mas quando você vai ver a vida da pessoa, é uma série de tragédias que a gente não sabe porque a pessoa está mais ocupada construindo possibilidades para as outras pessoas. Então, quando a gente se depara com essas construções de personagens, a gente não consegue se prender à ideia de ter um campo de pesquisa específico para falar desses lugares. Para a gente tem uma importância muito grande também poder falar a partir de alguma inquietação que vem da gente, sabe? Isso também é uma forma. Eu sinto que lá em São Paulo tem uma juventude efervescendo nas escolas de teatro, propondo justamente esse lugar também, que talvez seja um anarco à forma, não queremos a forma, porque a gente está vindo mesmo numa contramão desse lugar, de quando você vai fazer um personagem masculino, você tem que engrossar a voz. Quando você vai fazer um personagem feminino, você sendo uma figura masculina, você põe uma saia e você afina a sua voz. Eu, Sol Almeida, sou uma pessoa transgênero e tenho a voz fina, um corpo masculino, mas, às vezes, eu acordo com a voz tão grossa quanto um trovão. E isso também é uma possibilidade que a forma não me permite trazer para cá, sabe? O William me encheu o saco um tempo. O William foi o provocador. Ele encheu o saco um tempo falando justamente disso, de que uma peça de teatro precisa ter nuances da voz, porque isso entretém o público, isso aproxima as pessoas. Eu acredito nisso, muito. Mas eu também acredito que é possível aproximar as pessoas através do olhar. Eu também acredito que é possível aproximar as pessoas apagando a luz e dizendo o que a gente tem que dizer. A gente reproduz muito a forma, sabe? A forma ela não se reinventa. E a gente está falando tanto de se propor ao novo, de construir possibilidades, isso enquanto sociedade. Mas o nosso ofício também está um pouco preso, pensando na forma. Eu acho importante a gente saber tudo que já existe, para também não achar que a gente está criando a roda, mas meter as caras de criar a roda também, porque, né, a gente tem uma série de produções aí incríveis que a gente olha e fala, não tem nada assim, eu nunca vi nada assim antes. E, às vezes, tem até referência de alguma forma, mas é uma coisa totalmente diferente. Falando nem de algo que já existe como tradição, nem sobre essa associação que você fez de forma e forma. Estou falando de forma, quando eu falei de forma, estou falando de linguagem, de invenção de linguagem. Só para deixar claro, assim, que eu acho que é isso, de alguma maneira você está falando sobre isso, né? Não é para seguir modelos. Eu não estou falando de forma como modelos. Porque parece que na sua resposta isso ficou entendido dessa maneira, mas de maneira nenhuma, pelo contrário, eu concordo. No sentido de pensar assim, essa relação assim, de que tem uma centralidade no seu trabalho, que é o discurso. E ele é muito forte, impactante. E aí, como é que se pensa de que maneira esse discurso pode ser elaborado pela linguagem cênica? Então, eu acho que era nesse sentido que eu estava pensando, não no sentido de que vocês têm que adequar o texto a uma certa tradição de forma, pelo contrário, eu acho que isso é a morte mesmo, e é o enfraquecimento do trabalho. Não é sobre isso que eu estava querendo dizer, tá? Talvez eu não tenha me feito entender, desculpa. Eu que me desculpo. Gente, eu fui lá, fiz a milituda, né? Dei textão. A gente é assim, né, mana? Mas acho que eu não tiraria nada, porque acho importante também discutir sobre isso, sabe? Uau! Aí agora ficou mais complexo ainda. Minha cabeça agora está naquele meme da Nazaré, assim, carregando. Acho que é isso. É isso. Oi? Desculpa.
Ô, gente, mais duas e talvez mais uma para a gente poder caminhar para encerrar, tá? Ei, gente, boa noite. Sol, magia. Fiquei lembrando várias coisas aqui. Eu estava lá em cima, escutando um pouco da conversa. E aí eu fiquei lembrando uma coisa da Dona Pedrina, que é a nossa homenageada dessa temporada. Ela esteve aqui na semana passada. E aí ela falou com a gente, fez um relato, deu um... Não sei nem do que chamar, mas foi incrível, assim. E aí o Denilson, não sei se ele ainda está aqui, o Denilson até falou com ela, assim, sobre essa questão dela estar no lugar como a Segunda Preta, né? Chegar com essa história, com essa trajetória dela, para um espaço como a Segunda Preta. E aí ela falou um negócio que eu achei muito maravilhoso, que ela falou desse processo de trazer o sagrado dela para dentro de outro sagrado, que é o teatro. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, com a cena da Sol, assim, de um tipo de sagrado também que a gente não acessa. E aí eu linko com outra programação que vai ter na temporada da Segunda Preta, que tem uma mana que vai vir, que na sinopse dela ela fala da ancestralidade travesti, na sinopse dela. E aí eu fiquei pensando sobre esse processo desses sagrados, trocando, e como que se dá isso, e pensando em como foi a Dona Pedrina aqui com a gente, né? Que, de certo modo, ela falou e deu aquela aula, enfim, benzeu, teve vários processos maravilhosos, e de como a gente conversa com essa questão da oralidade, né? Eu fiquei pensando nisso, pensando na Dona Pedrina, pensando no seu trabalho hoje. E aí, recentemente, com o FIT, que teve aquele espetáculo que a gente viu da gata de Ruanda, né? E, recentemente, eu ouvi de uma pessoa não negra que ela via muito problema na questão da gata falar e tal, que tem aquele momento lá, desculpa, a gente estou citando coisa que quase nem todo mundo viu, mas é porque tudo vai linkar no final. E aí ela ficou falando dessa questão da gata ter ficado falando no microfone, que tem aquele momento da cena, e falando que essas questões de como as coisas se colocam enquanto estética e tipo, aí eu falei para ela, enfim, a gente teve uma conversa muito breve, e eu falei para ela da forma da cena como um todo, né, que a gata lá de Ruanda, ela constrói imagens muito bonitas através do trabalho dela. Tem um momento do discurso que ela fala das gatas, que ela lê os textos, né, que ela faz os relatos partindo da voz dela. E aí eu fiquei pensando isso também como esse vou usar uma palavra que eu estou pensando agora, esse anseio por dizer e essa, no caso da gata, não estou falando de nada que a gente falou aqui, essa coisa da não escuta, assim, eu fiquei viajando nisso, mas assim, só uma pontuação, e que eu acho que a gente tem uma conexão, assim, partindo da oralidade, que é muito intensa, né? E que eu acho que a gente ainda está tentando entender como é que se dá, assim, eu acho. Uou! Mas, nossa, acho que eu dei uma viajada. Mas, assim, só pensando todas essas coisas, assim, que eu fiquei pensando muito nisso, nessa potência da Dona Pedrina aqui, falando todas aquelas coisas, falando desse lugar, de trazer o sagrado dela para outro sagrado. E, de certo modo, a gente acessa a história de pessoas trans que são assassinadas antes dos 35 anos aqui no nosso sagrado do teatro, e, tipo, de como isso também é uma ancestralidade que, às vezes, a gente não acessa porque essas pessoas estão completamente marginalizadas, assim. Era isso, pessoal. Alô, não, estou ao vivo. Alô? Boa noite a todas e todos. Boa noite, Sol. Meu nome é Carolina, eu também venho de Pernambuco, mas acho que a Mana já foi, nem deu tempo de cumprimentá-la. Eu venho de Pernambuco não necessariamente, porque antes eu passei em Ouro Preto, em Santo Amaro da Purificação, em Salvador, que foi um lugar onde eu fiz um curso de um rolê que está rolando lá, uma plataforma chamada Diáspora Conecta, onde eu estava com várias pessoas pretas juntas
E senti muito isso, assim, quando eu cheguei, que lugar bonito, pessoas lindas, juntas, enfim. E a minha curiosidade, sabendo que você vem de São Paulo, já de outra paragem, como é que se dá também um ajuntamento de pessoas pretas lá, assim, curiosidade minha, nessa busca mesmo, porque lá em Pernambuco a gente tem feito, estamos na 3ª edição do Festival Palco Preto, que é um festival também de estarmos juntos, além de realizando também, nos formando entre si. Acho que essa é a principal pergunta, né? Saber como se dá lá no Capão Redondo esses lugares que assim dão uma confiança, uma segurança, um ambiente de ritual mesmo nosso. E aí eu gostaria de comentar algumas coisas, te parabenizar, te agradecer, principalmente. Comentar a fala da Mana, que eu não conheço, não sei o nome, mas sobre a ficção. E eu pensando muito sobre como nos forjaram a ficção preta, racializaram, né? Vieram todas essas questões. E eu converso muito com os meus amigos lá em Pernambuco, os outros artistas pretos e pretas, como a gente lida, né, com esse processo de violência, a gente trata das nossas mazelas como um processo de cura, talvez. Aí eu gostaria de pontuar aqueles lugares assim mais de farsa, de quando algumas pessoas sorriem, mas a gente sabe que aquilo é doloroso. Sabe? Como isso pode ser um processo de passar nessa cura nossa, sabe? E deixa eu ver se... Não, é isso, assim, como é que tem se dado lá no Capão, como tem aqui a Segunda Preta, que eu estou muito contente de ter voltado à Espanca 2 anos depois. Eu estive aqui há 2 anos atrás numa residência, foi massa. E uma residência na Guaiacurus. Aí acabei vindo para Cenas Curtas aqui. Então é massa ter retornado aqui, conhecer a Segunda Preta com essa pegada também do feminismo negro, do transfeminismo, que é isso que a gente quer diversidade, né? Para que a gente não simplesmente queira nossos espaços, mas que a gente queira espaço de todas, todos e todes. Tá, muito obrigada, viu? Lá no Capão, a gente tem pouquíssima possibilidade de trabalhar com o teatro, porque não tem equipamento. A gente se apresenta na rua, a gente se apresenta nos equipamentos públicos que tem, e com a dificuldade de dialogar com esses espaços também. Eu brinco sempre que a gente acaba indo para outra periferia trabalhar e vem a galera da outra periferia apresentar lá no nosso bairro. Parece que o diálogo é mais fácil dessa maneira para os equipamentos. Não sei por quê. Seria incrível para as crianças locais saberem que tem artistas que moram do lado da casa delas. Mas tem uma coisa do teatro negro lá em São Paulo que eu acho um pouco confusa. A gente se reúne principalmente em festivais ou propostas de apresentações coletivas que tenha algo ligado à periferia especificamente. Eu vou citar um caso específico, que é uma mostra, que é a Mostra Estéticas da Periferia, que tem uma importância gigante de levar artistas periféricos para ocupar equipamentos super importantes da cidade de São Paulo. E aí é nesse momento que a gente vê os coletivos de teatro negro e falando dessa experiência de pessoa negra. Não necessariamente falando da experiência de uma pessoa negra da periferia. Isso também é muito maravilhoso. A gente está começando a ter uma possível Segunda Preta lá, em São Paulo. O coletivo Os Crespos está organizando a Segunda Crespa lá. Isso me enche de alegria, assim, porque ou a gente se encontra nas manifestações contra alguma coisa muito maior que pode ameaçar a possibilidade da gente não conseguir trabalhar ou viver, ou a gente se encontra nesses lugares de apresentação. E aí é isso, um sopro de esperança, Segunda Crespa, um lugar para a gente poder pensar arte negra de outras formas. E também poder se ver, né? Porque parece que a gente passa o tempo todo trabalhando. Tem gente que a gente conhece a mocota e você nunca viu um trabalho da pessoa, sabe? Então, acho que o Segunda Crespa está vindo um pouco nessa pegada assim, também. E lá é bem difícil a gente ver os coletivos trabalhando junto, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas lá a pegada é um pouco assim.
Eu sou sempre a chata quando está em processo. Eu sou sempre a primeira a falar: ai, gente, não aguento mais a gente ficar aqui. E a gente fala das mesmas coisas, e a gente vai lá e fala: meu primo morreu, ele podia ter vivido. E a gente sabe da importância de falar sobre isso, porque tem gente que ainda não acessou, não foi lá, não procurou saber, não acha importante, não dá valor para isso, não sabe por que isso acontece. Mas aí a gente não fala também de como que é bom ser negro, gente. Sabe? A gente não experimenta falar sobre essa dor partindo de uma perspectiva de que essa dor, por mais que seja ridículo, fez a gente alcançar lugares que talvez a gente nunca teria imaginado se não tivesse passado por alguma situação. É muito louco pensar que a gente, movida pela violência, faz coisas inimagináveis. Mas é isso, a gente está nesse momento, de novo, parando para pensar no que a gente vai fazer se acontecer uma miséria dele não parar lá onde ele não deve estar. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para trás e, enfim, pensar no quanto foi difícil resistir até aqui, 2018, antes de acontecer uma coisa horrível, ou a gente vai parar para começar a produzir cura desse lugar, enquanto possibilidade. Eu tenho falado muito sobre isso, da importância da gente conseguir pensar a possibilidade. Parece que a gente começa a produzir as coisas já pensando que a gente tem que falar do fim. A gente não fala do prazer, do meio, do caminho. Isso, para mim, foi o que ficou mais latente na pesquisa toda, do processo, que era: por que a gente está falando de humanização, mas a gente não está falando de coisas tão humanas? Vamos comer em cena. Quer coisa mais humana que se mostrar para alguém comendo? Você não come na frente de uma pessoa que você não confia. Você não come na frente de uma pessoa que você não gosta, sabe? Como você divide um copo de água com alguém? Isso é um bagulho muito humano. Isso é se aproximar do outro, se igualar, sabe? Para mim, que estou na cena especificamente, a cura veio desse lugar. De me entender enquanto ser humano e poder valorizar essa possibilidade de ser humano do jeito que eu sou, sem a interferência de alguém pensando o meu jeito de ser humana, sabe? Queria muito que as manas estivessem aqui também para poder falar. A Leninha está aqui. Acho que você podia falar também um pouco, mana, de como que foi esse processo de cura para a senhora. Boa noite. O processo inteiro, assim, ele foi muito um processo de muita tensão, assim, não só dentro do campo onde a gente estava pesquisando, mas também de outros lugares. Eu pesquisei, eu fui aprofundar em coisas em mim, assim, que estava muito latente, mas que não chegava a se exteriorizar, assim, não chegava a ir para fora. E tocar em alguns pontos que a gente acha que consegue lidar com as situações que a gente convive, assim. Aí, quando você toca nessa ferida e vê que ela realmente está ardendo muito forte, é uma coisa de parar e pensar nessa ferida mesmo para poder cuidar dessa ferida. No meu caso, entra muito como... eu entendo a situação das outras manas, porque são todas manas que têm a pele mais retinta, que têm o cabelo crespo dentro da roda, e eu já tenho esse... Eu já não sofro preconceitos por conta disso, mas, ainda assim, estou dentro de uma classificação LGBTQS+, e... Eu não sei, assim, eu nunca falei em roda sobre isso, sobre esse ardor de dentro do processo, assim. Foi uma coisa que sempre ficou mais na minha pesquisa quanto ser humana do que como artista somente. Mas o que era mais acolhedor, assim, eram as trocas e
e poder falar sobre isso dentro de uma roda onde você é ouvida e onde isso é um retorno para você também, onde você pode falar sobre isso em outros lugares também. Ter esse... falar sobre essas dores e sobre essas mazelas com, por exemplo, no curta, os meus sobrinhos que fizeram as bichas pretas e as crianças do curta foram os meus sobrinhos. Então, poder falar sobre isso com essas crianças de 10, 11 anos, que também estão fazendo parte desse processo, e também pode falar sobre essas curas e essas mazelas e essas dores, é reconfortante, porque você consegue dar a mão para um próximo que está atrás e, ao mesmo lado, está do seu lado, ao mesmo tempo está do seu lado, e você consegue ver que você também está fazendo cura por onde passa, sabe? E está curando de você e de outras pessoas que estão junto também no processo com você. E que são crianças. E que é bom cuidar das crianças, né? Mais do que qualquer coisa, assim. É bom cuidar de você em primeiro lugar, mas é bom também saber que você está cuidando de outras pessoas. Mais isso. Legal você falar disso. A gente tinha muita presença da nossa família no processo do trabalho. Minha irmã era uma pessoa que interrompia o ensaio para perguntar se a gente estava com fome, e ela ajudava a gente a comer. Assim. Eu também fiquei pensando muito quando você trouxe de como isso também é cura, né? Aproximar a nossa família do nosso trabalho. Às vezes a gente fala tanto da negritude num lugar de empoderamento, parece que a gente não consegue levar isso para dentro de casa, às vezes, né? Para mim tem sido um processo de cura também, poder conversar com a minha família sobre negritude e, sobretudo, como a gente pode revisitar os não lugares que a gente tem e poder se prontificar para agora estar, assim. Minha mãe não terminou o ensino médio e, tipo, para ela era uma coisa que não fazia sentido nenhum. A gente troca muita ideia, ela está disposta, mas ainda não foi atrás de terminar o ensino médio, mas hoje ela já consegue pensar na possibilidade de terminar o ensino médio. Esse é o tipo de coisa que eu acho que talvez seja o processo de cura que está mais latente na gente, assim. Falar do curta? Beleza. O curta chama Salto Alto, tem 10 minutos. O argumento é meu e da Lua. A gente estava, depois dessa primeira roda de conversa sobre a infância LGBT, a gente falou, mano, a gente tem que se debruçar em cima disso e falar das crianças viadas, porque a gente fica lá, mano, sabe? Sem poder botar uma toalha na cabeça, que a gente é quase morta pelos nossos pais. Literalmente. O curta é de uma lindeza singular, não é porque foi a gente que fez, não. Mas a gente está propondo uma série de imagens cotidianas em que tem uma bicha preta ali e ela só está vivendo. E a maior potência desse trabalho é isso. Poder oferecer para outras crianças pretas a possibilidade de viver enquanto ser humano, sabe? Sem ter a preocupação que a gente tem quando a gente passa um tempo a mais na rua para chegar em casa, sabe? Ter a delícia de ser criança e só ser. Tem uma cena muito simbólica, que é a cena que define o trabalho. Pode falar? Pode, né, manas? Mas depois a gente vai trazer para o Segunda Preta, talvez. Uma das cenas é essa bicha preta, criança, tentando soltar pipa na laje. E aí ela está lá com o braço super erguido, com dificuldade, e o pipa não sobe. E ela calça um salto alto. E ela volta plena, realizada. Segura o pipa de novo e, nessa hora, o pipa voa. É desse lugar que a gente está se propondo a falar, sabe? De propor possibilidade, de propor lugares que não normatizar coisas, mas deixar bem específico de que tudo é possível, sabe, para todo mundo. Acho que é isso. Então, nós vamos ter que encerrar, né? Mas brigadíssima
pelas falas de vocês, lindeza. E vou repetir nesse momento, é muito importante a gente estar aqui junta. Todo mundo com cara de exausta, ressaqueada de ontem, mas tentaram derrubar a gente, porém não vai rolar. E é muito bonito te ouvir falar isso, assim. Que tem muito a ver com essa questão que eu falei. Assim, a gente vive o estado de exceção desde que a gente nasce, e quem veio antes da gente também. E é preciso olhar para isso. E é preciso, dentro ainda, né, nessa teoria, e é preciso, então, a gente entender que a norma é o que nos oprime e a gente vai criar um estado de exceção dentro dessa norma, independente do que vier, né? Eu acho. Mas, ao mesmo tempo, como conversar com quem não está aqui? Como dar conta de um monte de gente que introjeta a opressão, que não permite a própria existência, né? Isso que você estava falando do diálogo. Que é difícil, né? Com o seu vizinho que vai lá te ver e que às vezes te surpreende, mas tem... E às vezes essa mesma pessoa está fora daquele momento mágico da cena, apoiando uma coisa que é autodestrutiva, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E tomara que a gente consiga se apoiar para a gente poder irradiar, né? Não sei, também vou ficar pregação aqui não, mas é só porque está difícil, né? Eu estou exausta. Ainda bem que tem segunda preta para não cair. É isso. Muito obrigada. Gente, dei um microfone. Quero agradecer mais uma vez a Segunda Preta por nos convidar para estar aqui. Quero agradecer vocês mais uma vez. Eu estou muito emocionada, eu estou muito feliz. E é isso, né? A gente está aí nesse cansaço, nessa pendenga, mas estar aqui e poder falar é muito importante, e que a gente possa falar mais, que a gente possa produzir espaços de possibilidade afetiva, construir afetividades no plural mesmo, que acho que assim a gente consegue se fortalecer e ficar de pé, né? Que essa semana, a gente vindo para cá, meio sem notícia do que estava acontecendo, eu falei, quando chegar em Belo Horizonte, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o joelho no chão, porque a gente não sabe como que vai ser amanhã, né? Até brinquei que a gente tinha até dia 31 de dezembro para fazer tudo que a gente quisesse. Mas é isso, né? A gente para pensar por que precisa chegar nesse extremo, né? Mas a gente não pode desistir, não. Existe aí muitas chances da gente conseguir vencer essa onda de pessoas fascistas, né? Porque a gente ficou aí um tempão, né? Sem saber de onde essas pessoas estavam. De repente, uma figura que consegue representar tão bem tantas pessoas, elas conseguem sair, inclusive, da nossa família. Isso é uma coisa que na minha cabeça, às vezes, fica um pouco difícil. Mas é isso. Vamos nos organizar e vamos viver, que a importância está aí. Obrigada.